Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Chama-se A Foz do Mekong. Tem texto e encenação de Fernando Leitor, interpretação da dupla Flávio Gil Tomás Andrade. Vai estar em cena de 5 a 15 de novembro na Botica da Cultura em Lisboa, numa iniciativa da Camarote Produções. Muito bem-vindos, Flávio e Tomás. O texto fala da diferença de idades dos personagens que ronda os 18 anos. Temos, portanto, um fosso de gerações. O que, Flávio, nem sempre significa separação ou mesmo estarem de costas voltadas um para o outro. Nem sempre, mas na peça, a peça não é sobre a diferença de idades, mas... Não só, mas também. Mas primeiro ponto, olá e obrigado por mais esta conversa, mais uma vez. As boas-vindas e nós não retribuímos. Ainda estivemos juntos no verão passado. É verdade. Sei o que fizeste no verão passado. Bom, mas dizia eu, a peça não é necessariamente sobre etarismo, mas claro que põe a descoberto os conflitos que podem vir de um encontro entre duas gerações muito diferentes. 18 anos são quase duas gerações, não é? Isso foi a idade da tua estreia profissional. Foi, é verdade. São quase duas gerações e, portanto, quando se olha a vida, eu acho que já estás perante duas perspectivas afastadas. Aliás, falámos nisso quando foi da história de uma possível reposição do teu fabuloso Mário, e tu dizias, se bem te recordas, que se repusesses agora esse texto, já não era a mesma coisa. E só passaram 6 ou 7 anos. Sim, eu não sou o mesmo, portanto eu não poderia fazer aquele texto da mesma forma. Já ia olhá-lo de outro ponto de vista e, portanto, o que eu te disse, que me recordo de dizer é, eu podia neste momento imitar aquilo que fiz há 6 anos. Fazer como fiz há 6 anos, com aquela espontaneidade, não era possível. Então o que é que tu recordas dos teus 18 anos? Quem eras tu com essa idade? Dos 18, já não me lembro. Já não me lembro. Não, olha, o Alzheimer dá muito jeito para essas alturas. Não, era muito mais descontraído e descomplicado. Ingênuo? Ingênuo, mas essa ingenuidade trazia uma irresponsabilidade, no bom sentido, que me tornava, se calhar, um bocadinho mais descontraído em relação a uma data de coisas, quer pessoais quanto profissionais, que agora me enervam muito mais. Como, por exemplo? O teatro. Está bem, mas... Já que é disso que estamos aqui a falar. Sim, mas tu tinhas, se calhar, uma espontaneidade. Sim. E um amor que não esmoreceu. Não, amadureceu. Mas a responsabilidade acentuou-se. Eu acho que tinha era um bocado mais inconsequente, eu acho. Portanto, eu fazia teatro amador e de repente, que giro, agora pagam-me para fazer isto. E, portanto, era uma coisa muito da oportunidade que me estava a ser dada. Não é que eu fosse perfeitamente irresponsável, mas não tinha, se calhar, não sentia, pelo menos teria, mas não sentia o peso de uma responsabilidade de corresponder, de não defraudar, que eu acho que à medida que vais fazendo um percurso, eventualmente começas a sentir esse peso, eu sinto, pronto. E isso traz-me ansiedades maiores, angústias muitas vezes. Tomás, tens 19 anos, fizeste 18 há pouquíssimo tempo, como é que te vês isto fazendo um bocadinho de futurologia com 35? Que é a idade do Flávio. Eu já fiz esse exercício. Bom dia, exato, agora tenho o microfone. Já fizeste esse exercício? Ou melhor, já pensei, sei lá, daquelas vezes estou sozinho ou a fazer sei lá o quê, penso, como é que será a minha vida daqui a X anos? Eu não consigo imaginar bem como é que é a minha vida daqui a 2 anos, quanto mais quando tiver 35, mas se tudo correr bem, um bocadinho melhor do que é agora. Muito bem, também então, não é má, mas... então se esta entrevista depois vai para o YouTube, portanto, uma vez no YouTube, para sempre no YouTube. Exato. Quando tu tiveres 35, tiveres curiosidade e voltas a ouvir o que tu disseste quando tinhas 19, o que é que tu gostarias que batesse certo? Gostaria que batesse certo um bocadinho do que o Flávio estava a dizer, se calhar a ingenuidade, não em todos os aspectos, mas se calhar no teatro, não de ignorância e de tipo não ver determinadas coisas, mas se calhar de manter essa frescura, digamos assim. Gostava que se mantivesse talvez um ponto de boa vontade de fazer as coisas, que espero continuar a ter,
E entre outras boas coisas que felizmente acho que ainda tenho. Tu começaste muito novo. Sim, comecei um Ele- bocadinho novo. Começaste com o teatro amador ou não? Ou Eu- entraste logo a matar para a televisão e para as dobragens? Não, eu comecei a ter aulas de teatro ao pé da minha casa, em Carnachide, com a Sofia Espírito Santo, quando tinha 7, 8 anos. E não fazia ideia quem é que era a Sofia. Portanto, estamos a falar há 12 anos. Eu acho que se não me engano, o primeiro trabalho profissional que fiz, nomeadamente em teatro, eu lembro-me que houve um dia de espetáculo que era o meu aniversário. E eu acho que foi quando fiz ao 9 ou 10. E foi o Gato em Telhado Desencanto dos Artistas Unidos, Do Tennessee do Williams. Tennessee Williams. É. Mas Qual era o papel? era um papel muito pequenino, eu confesso, eu nem sequer me lembro bem da história, porque era isso, era teatro profissional, mas eu estava ali tipo, isto é bem divertido. Qual Eu não- foi a tua primeira fala? Eu acho que isso não se esquece. Eu esqueci-me. Não, mas eu acho que. Porque nesse espetáculo fazia eu e mais uma rapariga, éramos netos, éramos só criancinhas. E eu, se não me engano, nós só tínhamos uma. Posso estar a dizer uma parvoíce, mas eu acho que nós só tínhamos uma canção que era do género tipo. Era os parabéns ao avô, acho eu. E era tipo Sekira Madin Kadin Kadi, Sekira Madin Kadu, I love you. E era só isso, acho eu. Depois, pronto, entrava mais umas vezes, mas possivelmente isto foi a primeira coisa que eu disse em teatro E a profissional. segunda? A segunda já não sei. A segunda pode ter sido nesse espetáculo, pode ter sido noutro que eu não sei. E então é um bocado o que se aplica na rádio, também se aplica no teatro. O tal bicho invisível que entra para dentro de nós, tipo Covid, e daqui não se sai para o resto da vida. Espero que não. Falaste com os teus pais e disseste mesmo, para bem ou para mal, que é isto que eu quero fazer. Eu acho que eu comecei a dizer tão novo que queria fazer isto porque gostava, que nem sequer veio essa hipótese do para bem ou para mal, porque nem sequer sabia o mal que tinha e também nem a parte boa que tinha, portanto só gostava, via filmes e pensei, isto é muito fixe. E portanto os meus pais sempre me apoiaram, portanto tive essa sorte. Filmes portugueses ou filmes estrangeiros, americanos, nomeadamente? Confesso que mais provavelmente americanos, porque a memória que tenho é ser pronto, pequeno e acordar cedo e ligar o canal Hollywood, tipo, na altura de Natal gravava os filmes todos os canais que davam filmes de Natal, para ver e rever, e acho que foi por aí. Mas isso era por puro prazer ou já querias aprender alguma coisa? Não, começou tudo por puro prazer, tanto que eu sinto que só comecei a querer aprender alguma coisa já para sorte minha, já tinha feito alguns trabalhos profissionalmente. E só quando se calhar me deparei assim com maior visibilidade é que pensei, uau, ok, pus uma responsabilidade em cima de mim próprio e possivelmente foi só aí. E quais eram os patamares de excelência que querias atingir? Ou isso veio depois mais tarde com a maturação e a idade? Eu sinto que veio mais tarde com a maturação e com a idade, possivelmente nessa situação em que me deparei com um projeto com maior visibilidade e queria fazer bem ou dar o meu melhor. E esse mantém-se o objetivo, continuar a aprender, mas pronto, sei que sou muito exigente comigo próprio, possivelmente consigo deitar-me abaixo por ser muito exigente comigo próprio, mas sinto que isso, assim, de forma geral, não é uma coisa má, mas às vezes tem consequências menos positivas, mas depois também, por isso, tenho... Porque a autocrítica está lá permanentemente. A autocrítica está lá sempre, mas pronto, com o pouco tempo de vida que ainda tenho, ou que para já tenho, sinto que tenho vindo a desenvolver não é uma defesa, mas ou seja, pronto, né, tentativa e erro, consigo mais facilmente, ok, estou-me a ir abaixo e não me deixar ir abaixo, tentar, pode-me estar ali a doer o orgulho próprio, um bocadinho, eu próprio, claro. mas muito porque os meus pais, pronto, sei lá, desabafo com os meus pais dizem-me isto e eu pronto, já crio esse exercício, ok, Eles têm alguma ligação às artes? Eles, não, a minha mãe estudou teatro 1 ano, mas Vir daí? pode vir da genética, se bem que eu só descobri depois, já eu fazia teatro, acho eu. Nunca perguntaste à tua mãe o que é que ela fazia quando tinha a tua idade? Quando era pequenina? Sim, acho que sim. Ou seja, nunca fez teatro, por exemplo, amador. Acho que ela,
quando era mais nova gostava, e eu não sei onde é que ela estudou, eu sei que foi aluna do Tito Lívio, um ano. Do grande crítico de teatro. Exatamente. E professor. Mas depois, pronto, a minha avó, mãe da minha mãe, não deixou mais, pronto, e ela depois foi estudar letras. Flávio, tu estás a ouvir esta conversa até embevecido, estás-te a rever nele e achas que tu estás a ter a função que o Carlos Cunha e a Marina Mota, por exemplo, tiveram contigo? Disparate, Germano, tu dizes, me dizes umas coisas, Deus me livre. Estou só a Nem, perguntar. nem de perto nem de longe. Não, é que apesar da idade, são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes. Olha, não, eu gosto muito de ouvir a história do Tomás, no caso, mas gosto sempre de ouvir as histórias de quem vem para o teatro ou para as artes, como é que isso acontece, porque eu acho que acontece de formas tão diferentes, mas depois o que nos liga é a mesma coisa. Isso é muito giro perceber os percursos diferentes a conduzirem ao mesmo lugar, ou a um lugar parecido, pelo menos. Não me posso rever porque quando ele começou a estudar teatro, já de decisão consciente, eu não imaginava que queria fazer teatro, portanto não me posso rever desse ponto de vista, revejo-me se calhar neste entusiasmo que ele sentia e que eu depois também senti e continuo a sentir, felizmente. Isso que dizes, eu acho que a Marina e o Carlos Cunha, por exemplo, representaram para mim uma coisa que eu naturalmente não posso representar para o Tomás. Espero revelar-me para ele e aos olhos dele um bom colega e um bom par, só isso, já fico muito feliz. Bom mestre, não? Não. Temos o Fernando, que é um excelente professor connosco. Está, é o encenador. Claro, não, nada disso. Mas tu também és encenadora. Nada disso. De certeza que vou aprender um bocadinho mais com ele do que ele comigo. De certeza. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos para ele até agora? Tendo em consideração que passou muito pouco tempo desde que vocês se juntaram para os primeiros ensaios. Olha, eu não me compete avaliar os pontos fracos. Mas estás aqui ao lado dele. Até para ele saber. Olha, vou dizer, fica registado. Vais revelar em primeira mão. Não, eu não conhecia o Tomás muito bem nem mal. Eu só tinha visto o Tomás numa audição e nesse dia, embora depois as escolhas dessa audição fossem outras, mas eu nesse dia pensei e partilhei, se um dia houver uma coisa em que o Tomás responda às características do casting, este rapaz, eu marquei e sabia que tinha vontade e achava que havia nele e vejo nele o potencial para fazer coisas muito boas. E agora, quando surgiu a oportunidade de fazermos e produzirmos A Foz do Mekong, convidámos algumas pessoas, muito poucas, para a audição, que respondiam a um tipo de casting, e essa escolha, eu participei dessas pessoas, e o Tomás foi um dos convidados para fazer a audição, e foi muito claro para o Fernando Heitor que o Tomás podia ser a nossa escolha, para mim também já era, e portanto só confirmou as minhas suspeitas. Depois, o que posso dizer sobre o que penso do Tomás, nós, para tu perceberes, deve ser a primeira vez que estamos tanto tempo a conversar sem ser num ensaio. É verdade, não tivemos a oportunidade porque juntámos para trabalhar. O tempo trará a oportunidade de mais do que isso, com certeza. Mas o que te posso dizer é que já sinto que tenho muitas horas de conversa com ele, porque há uma troca muito generosa. O Tomás tem uma coisa que eu admiro e que respeito e que exijo, ou mesmo que não o faça assumidamente, fico muito incomodado quando não encontro isso. O Tomás é muito disciplinado a trabalhar, é muito profissional e muito empenhado e implicado. Pontual. Sim, não é, e tem feito tudo, tal como eu. O encenador propõe-nos coisas a que nós tentamos corresponder, estou a falar de coisas técnicas, o talento depois é subjetivo, mas por exemplo, sobre decorar texto, até que momento é que vem decorado, o que é que queremos fazer hoje, o que é que fazemos, e o Tomás, tal como eu, corresponde, e isso para mim é muito importante e cada vez mais quero trabalhar com pessoas assim. Isto para dizer que além da admiração mais artística, digamos, que já tinha por ele, só de o ver numa audição, que é sempre uma situação muito ingrata, agora a trabalhar com ele, esta admiração cresceu muito mais porque admiro também o profissional. E é como te dizia, não tendo nunca conversado, sinto que tenho muitas horas de partilha com ele, porque há uma partilha que eu sinto muito franca e muito generosa numa zona que é para os dois de enorme fragilidade. Ele dizia que depois deitamos abaixo, ficamos frustrados. É verdade, porque estamos ali os dois ainda sem saber o que é que estamos a fazer. Estamos a ver se descobrimos, sobretudo com a ajuda do Fernando, mas tenho sentido essa disponibilidade muito grande dele e essa generosidade, e aproveito para agradecer. Como é que se descobre, e é uma pergunta para os dois, como é que se descobre a personagem? Vocês têm um texto, fazem a leitura de texto, tu estudaste? Depois sentam-se, começam a dizer-nos coisas, que é o texto naturalmente, mas depois há toda uma encenação por detrás, ordens do mestre encenador.
Mas até vocês entrarem lá dentro, como é que se dá esse clique, Tomás? Respondendo eu, não só por parte dos dois, mas eu acho que, ou seja, lendo o texto há logo uma ideia, ok. E, por exemplo, eu cheguei à audição com uma ideia completamente diferente, não completamente diferente, mas um bocadinho diferente, porque pronto, também não havia assim muitas, não estava ali explicado então já agora, o que é que era. na ausência do Fernando Heitor, podes-me explicar porque é que se chama Foz do Mekong, tendo em consideração que o Mekong, para o comum dos mortais como eu, é um rio do Vietnã, O Mekong é ou do Sudoeste Asiático. Sim, é do Vietnã, sim. É um rio do Vietnã. Acho que, não tendo aqui o história ensinador para explicar, eu acho que o espetáculo chama-se A Foz do Mekong porque, a meio do espetáculo, o professor conta uma história da sua viagem à Foz do Mekong e possivelmente a viagem à Foz do Mekong pode, ou seja, como é que eu ia dizer isto? Porque eu próprio também não tenho Pode ter certeza, desencadeado. pode ter desencadeado. Acho que, acima de tudo, as viagens e as histórias das viagens é o que a certa altura os começa a ligar um bocado. Pronto, há ali toda uma peripécia, um bocadinho paralela a essas histórias, mas a conversa deles desenrola-se muito à base das viagens e, portanto, acho que é por isso. E então, como é que se entra no personagem? Claro que não é a pergunta. Fica para mim a batata quente. Não, olha, o Tomás tinha começado a dizer. De grande nós, como atores, lemos um texto e fazemos uma primeira leitura, não é? E intuímos alguma coisa que depois trazemos até ao ensaio. Depois, essa coisa que trazemos até ao ensaio, essa matéria com certeza muito disforme ainda, e com muito mais dúvidas do que respostas, é depois trabalhada pelo encenador do seu ponto de vista em relação ao próprio texto. Nós aqui temos a sorte de ter o autor vivo, não é? Por acaso ser a mesma pessoa que o encenador, e portanto as duas perspectivas com certeza coincidem, o que nem sempre acontece entre autor e encenador. E por cima tu conheces bem o Fernando, que já trabalhaste N vezes com ele. Certo. Depois o personagem constrói-se por camadas, eu acho. Ou seja, há uma primeira camada mais superficial, que é aquilo que o texto nos dá numa primeira leitura, não é? Há pistas sobre como o personagem se comporta, não é? É como quando vês um filme, tu avalias aquele personagem pelo comportamento dele, não é? Aquele gajo que anda aos tiros a toda a gente é um criminoso, é um bruto. Pronto, é a mesma coisa, nós lemos a peça, este personagem comporta-se desta forma, então tem estas características, estes traços gerais. Depois o encenador ajuda-nos fazendo a dramaturgia, né, uma leitura mais dramatúrgica disto, e ajudando-nos a acrescentar camadas, percebendo melhor o que é que podemos saber da vida deste personagem que não está dito no texto, como é que construímos essa biografia desse personagem. Depois nós, como atores, compete-nos ir conferir a estas características gerais essa patine, né? Esse rasto de muitas outras coisas que definem depois a pessoa que o personagem é, porque nós, como diz a peça, uma pessoa é muitas coisas. Não sei se a frase é bem assim, tenho que decorar melhor. Não está aqui. Ou todos somos muitas pessoas, ou cada um de nós é muitas pessoas. Com certeza. O que é que vai acontecer no dia 26 de setembro de 2026? No dia 26 de setembro de 2026 eu hei de fazer 20. Para ti, psicologicamente, vai mudar alguma coisinha ou nem por isso? Não sei, porque ainda falta agora um bocadinho menos de um ano para chegar lá, mas, por exemplo... Mas há alguma coisa em que tu pensas? É quando uma pessoa tem 15, quer chegar aos 18. É. E quando chega aos 18, quer ficar nos 18. Por acaso não. Mas isso, se calhar, eu pessoalmente eu não quis ficar nos 18, nem quero ficar agora. Os 19 também ali é os 15. Estou quase nos 16, já posso fazer mais coisas, ou os 17, ainda mais. Okay, pá, falta um ano. Mas eu sinto, por exemplo, também por ter uma cara mais nova do que muita gente não acha que eu tenho 19. E de facto, nem eu acho que tenho 19. Embora tenha, porque eu não me sinto, ou seja, aquela coisa de sentir-me adulto, ainda não sou adulto nenhum, eu ouço mesmo já adultosões, por exemplo, os meus pais e outras pessoas dessa faixa etária dizerem, pronto, já não sei, já têm muitos anos de vida, mas... estão já para a cova, não? Os pés para a cova. Exato. Não, mas que ainda se sentem jovens, adolescentes, crianças lá dentro, e eu, longe ainda dessas idades, mas por já ser, pelo menos a nível legal, adulto, é que a única comparação que eu posso ter é eu não me sinto adulto de forma alguma. Pronto, já tenho algumas regalias de adulto, já posso fazer algumas coisas que os adultos fazem. E usufruis delas? Usufruo delas, sim. Gosto muito de conduzir e felizmente já tenho a minha carta e o meu carro. Essa é assim a coisa que eu mais gosto de fazer. Paga o teu dinheiro?
Sim, pago com o meu dinheiro. Houve ali uma certa hesitação. Mas já devias ter, já deves ter ganho muito dinheiro, porque já trabalhas há tantos anos. Ganhei algum, sim, mas e não é muito, não tenho uma fortuna, não é? Mas ganhei algum e também, pronto, como comecei novo, fui guardando, só gastei uma parte, obviamente a minha compra maior foi o carro, mas é acima de tudo, tudo que eu ganho é um investimento para a minha formação e para, naturalmente, daqui a uns anos, quando começar, sei lá, casa e pronto, por aí fora. Sentiste-te privado na tua juventude, embora sejas muito jovem, da tua infância / juventude, alguma coisa que gostasses de ter feito e não fizeste por causa dos compromissos profissionais que já tinhas assumido? Acima de tudo, não, um bocadinho sim. Já tive essa conversa com alguns amigos meus. Por exemplo, eu andei numa escola secundária, pronto, andei em colégios, mas depois, no terceiro ciclo, andei na secundária do Restelo. E foi assim a minha experiência de escola pública, foram 3 anos. E eu gostei muito, pronto. Mas nessa altura também foi quando eu, pronto, fiz assim, um projeto, o meu primeiro projeto com mais visibilidade. Qual foi? Foi a novela da SIC, A Terra Brava. Pronto, e naturalmente, sendo novela, teve muita visibilidade. E eu dei por mim comecei acho que a fazer com 13 anos, 13, 14. E acabaste que é com 15? Acho que acabei pouco antes de fazer 15, porque aquilo, como também apanhou o primeiro confinamento e o início do Covid, aquilo houve uma pausa e pronto, acabou por ser quase um período de gravações até de 1 ano, que é um bocadinho mais do que era normal. E portanto eu nessa altura, que depois também a novela estava no ar, eu às vezes confesso que tinha algum receio de, sei lá, de me poder, não é por à vontade, mas por exemplo, queria fazer porcaria, queria, não estou a dizer vandalizar nada, nem fazer estragos à propriedade, mas pronto, divertir-me mais. Exato, queria ser um marginal. Mas o que é bom, o que é bom. E portanto, confesso que punha um pequeno travão, tipo, tenho que ter cuidado, porque depois honestamente tinha receio que, pronto, havia uma outra pessoa que na rua me reconhecia, e portanto eu tinha receio de fazer porcaria e ser reconhecido e depois, pronto, isso poder ser muitas vezes pior do que seria se não fosse reconhecido. Mas tenho alguma pena, gostei imenso do período secundário que tive, que foi na Escola Profissional de Teatro de Cascais, e não trocava isso por já nada. com o Carlos Avilés? Ainda com o Carlos Avilés, ainda neste caso. E porque ele, pronto, só não fiz não fiz a PAP nem o exercício de Gené com ele, porque ele, pronto, já tinha falecido, mas ainda fiz algumas coisas com alguns exercícios. Aliás, foi aí que eu te conheci. Exato, na PAP. Na PAP. Como é que se chamava? Era Comédias para todo o Serviço. Sim, era de comédia, as duas comédias dell'arte do Carlo Goldoni. Exatamente. E, portanto, eu gostei muito do meu período dos 3 anos na EPTC, mas também tenho amigos que andaram na escola pública e era aquela coisa, pronto, um bocadinho da delinquência dos adolescentes, mas pronto, podiam fazer mais porcaria nas aulas. Houve uma outra aula na EPTC que, pronto, como não gostava tanto, não eram as práticas, era só uma outra teórica que me portava um bocadinho pior. Mas nunca mal, acho eu. Lembras-te do primeiro autógrafo que deste? Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro... Foi uma miúda? Não, foi um senhor talvez com a idade um bocadinho mais velho do que o meu pai, na casa dos 60, porque eu lembro-me que foi na estreia, foi no São Jorge, foi na estreia da primeira longa-metragem que eu fiz, que era o Índice Médio de Felicidade, do Joaquim Leitão, que é baseado num livro do David Machado, e acho que foi aí a seguir ao filme um senhor, como aquilo é baseado num livro, o livro já existia, e acho que o senhor me veio com o livro e pediu para eu deixar lá uma mensagem, não fazia ideia o que era suposto escrever, portanto eu acho que o meu pai me deu uma ajuda, deves dizer isto e não sei o quê, um abraço para não sei quem, do Tomás. Aliás, já fizeste longas e curtas metragens premiadas. Acho que sim. Fala-me lá no Moço. O Moço sim, foi premiada e foi das coisas que eu até hoje que fiz que eu mais gostei. Eu adorei trabalhar com o Bernardo, que é o realizador, e todo o processo foi muito fixe, porque é isso, acho que foi aí também que eu percebi o quão bem o trabalho corre, e não precisa de ser trabalho, só disciplina mesmo. Foi aí que eu acho que aprendi ou seja, a concordância e diversão, juntas dão um resultado muito fixe, para além de um bom argumento e de bons profissionais também, que naturalmente não é só uma boa relação que dá um bom filme, mas foi aí, também na minha ingenuidade e do pouco
percebia ainda que, e ainda percebo, acho eu, que pronto, o projeto foi uma semana que gravámos em Alte, no Algarve, e porque até o Bernardo é de Lolé, e aquilo foi lá numa aldeia linda. Nós pronto, gravámos lá, foi em dezembro, aquela história passa-se alguns no verão, mas nós gravámos em dezembro. Então cenas de água ali, que é num sítio que é o Pego do Inferno, de cuecas, tipo, dentro d'água? Dentro d'água. Com que temperatura? Eu não sei a temperatura, mas a temperatura era gelada. Ainda por cima, como era o Pego do Inferno, e aquilo tinha uma cascata. O sítio é lindo, mas é água. Mas pela profissão tu fazes tudo. É verdade. E eu já reparei que já me calharam imensas vezes coisas com água gelada. Não, acho que a mais gelada que eu apanhei foi essa, no Pego do Inferno. Foi com essa curta-metragem que recebeste o prémio Revelação ou não? Acho que sim. Agora sinto-me mal porque eu não me lembro 100% do nome da. Cine Eufória? Cine Eufória, exatamente, obrigado. Acho que foi daí, sim. E pronto, depois a curta também ganhou o Sofia de melhor curta de ficção. E pronto, é isso. Sabes que o Flávio também recebeu o prémio Revelação? Confesso que não sabia. Recebi. Então revela para ele o que é que recebeu. O que é que eu recebi? O prémio Revelação. Aonde? Não sei. Não sei, nem eu. Não recebeste, com certeza. Não tenho ideia disso. Não, quer dizer, houve assim algumas entidades que simpaticamente me distinguiram, mas não era na lógica de concurso. Por exemplo, agora eu não vou dizer isto bem, mas por exemplo, a organização das festas que há todos os anos na Charneca da Malveira, terra da Beatriz Costa, distinguiu-me num ano de 5... Charneca do Milharado. Desculpa, obrigado, para não dizer disparates. Se distinguiu-me também agora os prémios Júlio César Andrino também, no ano passado. Sim, mas ou seja, não é o contexto de concurso, é uma comissão que decide e que eu fico muito agradecido e muito contente, muito feliz. Já recebeste N prémios, incluindo das Marchas Populares de Lisboa. Sim, tens razão, isso é outra coisa. Isso já ganhei 2 vezes, felizmente. Sabias? A Grande Marcha de Lisboa. Não, desculpa, não tens de saber. Sim, já por 2 vezes tive a sorte de ganhar a Grande Marcha de Lisboa. Em 2017 e há 2 anos. E ficaste por aí ou vais voltar a concorrer? Não sei, eu nunca faço promessas. Depois de ter ganho a primeira vez com o Carlos Dionísio, que era o autor da música, em 2017, eu achei que não voltava a concorrer sequer. E de repente ganhei uma segunda vez. Mas portanto eu prefiro assim e ser surpreendido do que fazer grandes planos. E não há 2 sem 3. Logo se verá. Não é o mais importante. Em termos de televisão, a nossa conversa do verão passado centrou-se muito na comédia O Carlitos, não é? Certo. Que fizeste... Não, como é que isso está para uma segunda temporada ou ficou por aqui? Não sei. Parece que, não sei. Quando não tenho resposta, não sei mesmo. Não sei mesmo. Há episódios que não foram ainda transmitidos, não sei se serão ou não. A TV guarda muitas vezes para uma exibição futura. Se me perguntares neste momento o que é que eu sei sobre isso, nada. Carlitos e Henriqueta. Certo. Para ti foi o Arquiteto, Tomás? Mais recentemente sim, foi o Arquiteto. Então conta-me lá essa história de uma série que estreou há muitíssimo pouco tempo. Foi em sinal aberto e está na Prime Video. Exatamente. Em que tu fazias de filho do principal personagem. Sim. Do Rui Melo. Exatamente. Como é que foi? Nós gravámos, fez agora 1 ano. A rodagem foi entre setembro e outubro do ano passado, 2024. E foi outro dos casos em que eu simpatizei muito com o realizador, com o João Maia. Gostei muito de trabalhar com ele. Foi uma equipa muito, muito fixe. Não era assim uma equipa enorme, pelo menos a que estava presente. Alguns já conhecia, felizmente, de outros projetos, e isso é sempre muito fixe. E dá também uma à vontade extra, não é? Aquela coisa de chegar a um sítio em que tenho que me expor, tenho que me pôr vulnerável e não conheço ninguém. E torna sempre tudo um bocadinho mais difícil. Tendo assim estas pessoas que já se conhecem, é sempre um conforto extra. E foi muito bom, eu gostei. Já tinha amigos em comuns com a Joana Bernardo, que fazia de irmã. E simpatizei especialmente com ela por sermos assim os 2 mais jovens, em que se bem que ela faz de minha irmã mais nova, mas ela
espero não me enganar, mas acho que 22 ou 23, se calhar tem 24 anos. Também mas tem cara de menina. Mas também tem uma carinha de miúda, se calhar. O que é sempre muito bom, porque o prazo de validade é sempre superior àquilo, à verdadeira biologia da pessoa, não é? Sim, é o que me dizem. A mim às vezes irrita-me bolas, porque às vezes concorro para coisas, sei lá, de 18 anos e eu que já tinha 18 ou agora tenho 19, não tenho cara nem sequer 18. Portanto, depois às vezes mas pronto, às vezes no Arquiteto a personagem que interpreto tem 18 anos. Mas pronto, é isso, a equipa foi muito boa, eu gostei muito. Conhecias a história tendo em consideração que, sendo personagens de ficção, sim, é baseado num caso real que aconteceu em finais dos anos 80, princípios dos anos 90, em Portugal, e que deu uma escandaleira tremenda na altura. Sim, a série é uma história fictícia que se vai inspirar em alguns acontecimentos assim, de um escândalo mediático dos anos 80. Pesquisar? Os meus pais, como estavam já por aí andavam nessa altura, eles próprios me explicaram um bocado mesmo na altura em que eu fiz o casting por self-tape e pronto, explicaram-me o que era. Eu acho que já tinha ouvido um bocadinho falar da história, mas não conhecia bem a história. Também fiz um bocadinho a minha pesquisa, mas os meus pais, pronto, como também. Depois há esta curiosidade que é, eu sou amigo de família, não família de sangue, mas família por padrinhos e essas coisas, da ex-mulher do filho do arquiteto. Do arquiteto. E seja portanto, ele quem for. Exatamente. E portanto, conheço também a filha, minha amiga também. E pronto, é isso. Não deixa de ser uma história fictícia que vai buscar inspiração a um acontecimento real, não fala sobre isso. E surpreendeu-te que um Portugal supostamente tão puritano e conservador, como ainda era aqui há uns anos, há 30 anos, pudesse ter produzido uma história tão picante como essa? Eu diria que nessa altura se calhar não seria especialmente bem aceito, sequer permitido. Felizmente hoje em dia é aí que assim se mantenha. Mas eu acho que é uma série muito, isto não de publicidade, mas mesmo, na minha opinião, tentando ser um bocadinho imparcial, é mesmo uma série bastante necessária, porque aquilo é do ponto de vista das vítimas, e por acaso na altura em que estávamos a gravar houve assim umas fugas de informação e mesmo, pronto, isto depois a seguir, na sequência dessa pequena fuga de informação, digamos, em que se soube que se estava a fazer uma série sobre o escândalo mediático e não sei o quê, que houve muitas pessoas logo a dar a opinião e a mandar bitites, a dizerem mal que estávamos a glorificar o arquiteto e não sei o quê. E é exatamente o oposto, não tem nada a ver. De salientar que no final de cada episódio aparece uma referência à PAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Se foi vítima de um abuso, por favor, contacte. Exatamente. E portanto, e a história... Queres coisa mais neutra do que isto? Exatamente. E portanto, e de facto a seguir à série ter ido para o ar, não se ouviu, eu pelo menos, se houve, não prestei atenção ou nem sequer me chegou assim, críticas do ponto de vista de continuam a defender, porque claramente não é, mesmo não, que não tivesse uma pré-opinião deformada. Exatamente. Nem era formada, era deformada. Exatamente. Sobre o assunto. Sim. Estavam a falar sem ver. Exatamente, que é honestamente um bocadinho enervante, mas pronto. Hoje assim. uma câmara de vídeo é substituída pelas redes sociais. É mais fácil ainda esse tipo de abuso. E por isso é que acho que continua, embora se tenha passado, e na história acho que se passa nos anos 90, já nos anos 90, e portanto não deixa de ser atual por isso, ok, que é por cassetes e câmaras VHS, mas... Para ti são pré-históricas. Eu ainda tive algum contacto com umas, porque eu tinha um leitor, acho que era em casa quando era pequeno, tinha em cassete VHS, tinha o Monstros e Companhia. E ainda tenho um leitor, já está guardado, mas nessa altura ainda vi o filme em VHS. Portanto, ainda apanhei um bocadinho. Ainda bastante tremelicado. Flávio, na tua opinião, e voltando à Foz do Mekong e esta diferença de gerações, porque vocês dois são atores de duas gerações diferentes, na tua opinião, o que é que o Tomás não deve fazer na sua vida profissional? Aquilo que não lhe apetecer.
Os conselhos, se fossem bons, vendiam-se, não se davam. O que é que ele não deve fazer? Para te ser muito sincero, é só mesmo aquilo que não lhe apetecer, por uma razão. Mais tarde ou mais cedo, tu olhas o espelho e não vês os personagens, nem o trabalho. Vês o que lá estava antes disso tudo e o que lá continuará depois. E é com isso que tu tens que estar em paz. Não é com fiz a escolha certa, profissionalmente falando, claro, fiz a escolha certa, devia ter feito isto, não devia ter feito aquilo. Querias fazer, fizeste, assume essa responsabilidade, claro. Tens que ser responsável. A isso não podes fugir, é a consequência inevitável, é assumir a responsabilidade das escolhas que fazes. Mas, se forem sempre escolhas que vão ao encontro do que tu sentes profundamente e mais intimamente, e sobretudo até escolhas assentes na tua profunda e mais interior intuição, tu vais sempre, pelo menos, ficar em paz com isso. Tu és uma pessoa de instintos? Cada vez mais. Ou às vezes erras Cada vez mais. nas escolhas? Das vezes que... Nas escolhas todos erramos, todos fazemos escolhas erradas e às vezes fazemos-las conscientemente. Isso é outra coisa, mas o que eu quero dizer é, se eu escolher, mesmo que mais tarde essa escolha se revele menos boa, mas se eu o fiz em consciência e de acordo com aquilo que eu sentia, pensava e acreditava naquele momento, quando eu perceber que não foi uma escolha tão boa, eu vou estar em paz com a minha decisão daquele momento. Eu sei que naquele momento foi o melhor que eu pude fazer ou aquilo que eu conseguia fazer. Outra coisa... Mesmo que a posteriori te venhas a arrepender. Certo, mas vou saber porque é que fiz naquele momento e vou estar em paz com isso. Vou conseguir fazer as pazes com isso facilmente. Outra coisa é eu fazer escolhas baseadas em crenças que não são minhas, ou que me impingem, ou eu agora dizer ao Tomás não devias fazer isto ou não devias fazer aquilo. Depois e ele depois mais tarde pensar assim, caraças, estou chateado, devia ter feito outra coisa e não... Pronto, portanto, acho que os conselhos lá está, não se deviam oferecer assim com esta facilidade, mas fazendo já agora, é confiar, acreditar e lembrar-te sempre que antes de tudo que tu faças profissionalmente, lá está, antes dos personagens e depois deles, o rosto que lá aparece no espelho é o mesmo e tem o teu nome, não tem outro. Portanto, é com isso que tens que estar em paz. Tu és ator, autor, encenador e agora também co-realizador. Porque... Olá, o que é? Seja lá o que for, esta mulher é um homem, é um documentário fabuloso. Obrigado. Que foi recentemente exibido em estreia no Festival Queer de Lisboa, a meias, direção com André Morraças. Que história é esta que, para quem não conhece, pode ver, se calhar, nos próximos meses em festivais de cinema? Sim. Olha, Esta Mulher é um homem, partiu de uma ideia que o André Morraças e eu partilhámos, que era a de preservar, sobretudo preservar a memória. Neste caso, as memórias de algumas pessoas que são artistas de transformismo, ou de travesti, depois começou-se a dizer transformismo, e que são, portanto, estes 5 que escolhemos não são os únicos, mas são alguns dos pioneiros do transformismo, alguns deles antes do 25 de Abril, depois todos também após o 25 de Abril. E eu fui tendo a oportunidade de me cruzar com estas pessoas em contexto social, descontraído, e de os ouvir partilhar histórias sobre eles, sobre as suas vidas, sobre outras vidas que cruzaram as deles, que me pareciam demasiado valiosas para se perderem porque ninguém as registou, porque não havia até agora um registro como este feito. Pode haver uma outra entrevista, eles individualmente, mas sobre como é que o transformismo surge nas suas vidas, como é que era, como é que não era, o que acontecia. Portanto, depois de falarmos sobre isto, o André e eu tivemos a certeza de que queríamos fazer este registro e depois merecemos o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, o que tornou isto possível, assim, do ponto de vista logístico, não é? Havia aqui 3 pontos cardeais que são a memória, portanto, não se perderem estas histórias, porque infelizmente há outras que já não é possível recuperar na primeira pessoa, Ruth Brida, Lídia Barloff, Nunca ninguém se lembrou de fazer esse levantamento e de registar isso para a posteridade. Bom, há pouca coisa, não é? Há um livro do Carlos Castro sobre a Ruth Brida, mas será que está tudo dito, não é? Não é na primeira pessoa, lá está, é a história que ele conhecia, claro. Bom, mas o que eu quero dizer é portanto, a memória, depois o objeto de resistência que estas figuras são só por existirem. Porque
Se pensarmos que 3 deles se arriscaram a fazer transformismo antes do 25 de Abril, e agir nós hoje dizer, porque depois houve depois do 25 de Abril, mas quando eles se arriscam... Também não foi fácil depois do 25 de Abril. Não, mas pior, o ato de luta e de resistência, só para serem quem são ou quem queriam ser, é tal que uma coisa nós agora podemos dizer isto antes e depois, mas quando eles escolheram, ou lhes foi inevitável serem artistas de travesti antes do 25 de Abril, eles não imaginavam que ia haver 25 de Abril. Portanto, há aqui uma força, uma determinação, uma resiliência, que agora é uma palavra que desde há 5 anos para cá se usa muito. E a narrativa também. Que é notável, e a narrativa que é notável, e portanto, estes 2 pontos cardeais, e o terceiro é o de homenagem, é homenagear estas vidas, e através delas as outras que já não podemos fazê-lo de olhos nos olhos, infelizmente. Este documentário... incentivou-te ou leva-te a crer que há outras histórias que só o cinema pode contar e que tu gostarias de abraçar também, para outros personagens mais de bafão, mais marginais, mas igualmente importantes? Há tantos, não é? Há tantos. Eu já como ator já gosto muito de me aproximar desses personagens. O Mário é um deles, que era inspirado, portanto, uma história ficcionada a partir da vida do Valentino Barros, que também viveu à margem, que também foi ele um outcast, não é? Depois tive a oportunidade de fazer, com direção do Luís Alvarães, uma parte da existência do Fernando Ribeiro de Melo, não é? Que está na RTP Play, se quiserem ver, o editor contra, e esse lado de preservar essa consciência de que com esse trabalho estou a contribuir para que não se perca a história que por si representa resistência, luta, sobrevivência, muitas vezes, é o que me entusiasma mais, contar histórias que são reais. Aqui elas ficam contadas na primeira pessoa e eu acho que isso é extraordinário, ainda bem que foi possível ser na primeira pessoa e, claro, chama-me a atenção para muitas mais. Eu não sou um cineasta, nem tenho essa pretensão, mas há cada vez mais. Hoje em dia, um artista, hoje em dia há recursos, há muita gente e, portanto, eu acho que se eu tiver contribuído, se o André e eu tivermos contribuído para um bocadinho mais dessa enorme biblioteca que tem que ser feita destas histórias, que bom. E tu, Tomás, gostavas de um dia abraçar esta profissão de atrás da câmara? Eu sinto que mesmo ou seja, possivelmente, não sei também, eu fiz agora há umas semanas, acho que ainda estava, sim, ainda foi nas férias de verão. Eu e uns amigos meus juntámos-nos, filmámos, ainda não está para produzir e tudo mais, mas gravámos uma curta-metragem nossa, que 2 amigos meus escreveram, e entrávamos os 3, também como atores, mas também, como era naturalmente uma equipazinha muito pequenina, e também de low budget, nós ajudámos todos assim... Em vários aspectos. Eu, em cenas em que não entrava, estava em cima de um escadote com uma luz assim na mão para ter luz, porque não tínhamos tripés altos, não tínhamos luzes fortes, mas acho que isso também é o que torna aquilo ainda mais valioso, por não ser tão banal nesse aspecto. Ok, tínhamos o equipamento todo e foi mais fácil, não torna essa parte ainda mais divertida por como é que nós nos desenrascamos. E criatividade. Exatamente, e portanto acho que isso foi muito bom. Eu gostei muito, portanto, se for assim, novamente com essa frescura, com essa criatividade toda e não com um objetivo, isto tem de ser muito bom, ser só isso de divertir e tínhamos a intenção de contar aquilo e de fazer aquilo, mais que não fosse para o nosso próprio proveito. Se assim se mantiver, a resposta é sim. Mas nós gostaríamos de ver o resultado. A ideia... Tem nome? Agora vou-me enganar porque aquilo inicialmente tinha a ideia de se chamar Até Amanhã, mas acho que agora a ideia é chamar-se Os Bravos. Também de ir buscar o nome à música do José Afonso. E portanto, a nossa ideia também é manter, acho que a ideia é passar-se. Não há assim um período propriamente escolhido, mas conta assim uma história que possivelmente, especialmente numa aldeia rural, há possivelmente uns anos não seria tão habitual e portanto por ser rural e tão longe dos epicentros populacionais, serem possivelmente um bocadinho mais conservadores nesse aspecto, porque também há muita coisa de fora que chega lá mais dificilmente,
Portanto, também o objetivo é contar um bocadinho isso. Nós gravámos em Penha Garcia, que é a aldeia dos avós de um amigo meu, o Martim, que foi quem escreveu e é o realizador. E portanto, e a ideia nasceu dele. Depois nós juntámos-nos, porque somos amigos de longa data, e é assim que se faz. É assim que se começa. Esperemos que isso aconteça. Antes de terminarmos, e depois só com uma pergunta do Flávio para ti e de ti para o Flávio, quem és tu fora dos holofotes, para quem te possa te seguir? Quantos seguidores é que tu tens nas redes sociais? Sempre. 100 mil? 200 mil? Um bocadinho menos. Não, tenho 7 mil, um bocadinho Só mais. 7 mil? Já tive um bocadinho mais, mas depois como assim que... Também se perdem seguidores? Também se perdem. Eu pensei que era só aumentar. Não. Então, o que é que tu gostas? Quais são os teus gostos? Fazes desporto? Não fazes? Faço os meus gostos principais, felizmente, é o trabalho que faço. Tenho essa sorte. E chama-se paixão. Isso chama-se paixão, exatamente. Portanto, tenho esse privilégio, tenho essa sorte. E gosto muito de cinema, foi assim das minhas primeiras paixões. Sou fanático pela Ferrari, pela Fórmula 1, isso veio do meu pai. O cavalinho rompante. E portanto, daqui a umas semanas vamos os dois para Portimão ver a corrida de Enduro do Campeonato Mundial. Portanto, é assim. No autódromo? No autódromo do Algarve, exatamente. E vivemos perto do autódromo do Estoril, portanto sempre que podemos também vamos lá ver os clássicos, os Fórmula 1. Portanto, essa é assim, foi a minha primeira paixão. Tenho outra que é o cinema, tenho outra que é o surf. Gosto muito de surfar, embora não o faça há muito tempo, mas tenho um carinho muito grande pelo mar, porque tem quase assim, um lado, para além de ser aquela coisa, a água consegue ser tão calma como também consegue ser uma coisa ultra destrutiva, portanto também impõe muito respeito. E portanto também tenho uma grande ligação ao mar, também tenho quase o efeito terapêutico muitas vezes. E há pouco tempo descobri, portanto, o Muay Thai e o Kickbox, portanto, uma arte marcial que comecei a fazer há uns meses e que também tem um lado muito terapêutico, e descobri logo no início que também tem muito que se lhe diga de contracena, porque é também o princípio de estarmos, né, dois, e é isso, né, vou fazer assim, vou-te bater. Claro. Também tem muito essa resposta. Eu e o Flávio só vamos para o ténis, porque é uma coisa... Também joguei ténis e também gosto muito de ténis. Então havemos de... Mas dói menos. Dói menos. Mas há uma contracena, aliás. Também, sim. Mas aliás, tudo que é desporto, em conjunto, acho que tem muito disso. Posso aqui confidenciar que sugeria ao Flávio fazer-se um número que seria o oportunista, que ainda há de ser feito. Pode ser que sim. Acredito. A ideia já está registada. Acredito. Com certeza. Muito obrigado, Tomás e Flávio. Eu vou-te passar o microfone a ti, cada um faz uma pergunta. Do que já fizeste, de projetos, e não só, mesmo na vida de forma geral, pode ser de que género for, o que é que... Ou seja, se o mundo acabasse amanhã, qual é que era a primeira coisa que fazias? O que é que não podias morrer sem fazer? O que é que eu não podia deixar de fazer de hoje para amanhã? Opa, olha, nós temos a sorte de viver o sonho, não é? Mas também percebes com o tempo, não quer dizer que tu já não saibas isso, não quero parecer paternalista, eu acho que aquilo de que não abdicava, tendo a certeza de que terminaria rapidamente, era de o fazer perto, ou pelo menos não deixar de estar uma última vez com aqueles que fossem mais importantes para mim. É uma coisa que tu vais percebendo que de repente perdes as oportunidades e, portanto, essa eu não ia querer, sabendo de antemão, não ia querer perder. Vou devolver, pronto, vou devolver. Também, se calhar a minha resposta há de ser muito parecida também, porque eu, assim, pela primeira vez há relativamente pouco tempo perdi uma pessoa muito próxima e, portanto, também acabei por dar muito mais valor, assim, às pessoas. Ok, não posso voltar a estar mais de uma vez com essa pessoa. Então se calhar também era isso, era aproveitar ao máximo o tempo que ainda tenho com essas pessoas que mais gosto. Está satisfeito, Germano Campos? Obrigado, obrigado.